Relativamente ao que se passou hoje, nós só teremos uma informação completa do que vai ser, ou vão ser, ou serão as alterações do Ministério da Educação vai introduzir naquele documento. Quando recebermos esse documento, o que está previsto que possa acontecer até ao final do dia de hoje, e depois até segunda-feira nós enviaremos mais algumas considerações sobre o documento que recebemos. É evidente que a serem aqui aceites muitas das quatro, 5 alterações, que algumas delas também tivemos a oportunidade de termos aqui colocado, melhora significativamente o documento relativamente àquela que era a versão inicial, não é? Por exemplo, a possibilidade, e esse era um problema que as pessoas tinham, de durante 6 anos, embora concorrendo para as escolas portuguesas, as pessoas manterem os que são do quadro o seu lugar cá. E isso era importante, porque muitas vezes a pessoa está ali, mas não deixa de ter a sua família cá e, portanto, há uma opção, uma decisão final que não é imediata e que muitos colegas, provavelmente, se fossem obrigados no próximo ano a entrar no quadro destas escolas e a abandonarem o quadro da escola que cá tem, o mais certo para muitos é que eles iriam deixar de estar na escola na escola portuguesa, como estão agora. E, aliás, como nós sabemos que eu sou Ministro da Educação, podia até estar-se perante um projeto que visava garantir a estabilidade dos professores que estão nessas escolas portuguesas e, acabando com a sua ligação às escolas de cá, o que iríamos ter era a debandada das escolas portuguesas, porque as pessoas não queriam perder essa possibilidade. Portanto, isso garante-se para o prazo de 6 anos, significa que, ao final dos 6 anos, os professores poderão optar voltar para o seu lugar cá. Agora terá que haver uma solução jurídica para tal, mas pronto, isso é positivo. Positivo também é que, para a questão dos 2 anos em que os professores agora são obrigados a estar para terem um conjunto de apoios, nomeadamente à instalação, às viagens, etc., que o ano em curso, 24, 25, já seja considerado. Inicialmente só começava em 25 e, portanto, é positivo que seja considerado. Agora, há um conjunto de exceções que não podem deixar de ser consideradas e que nós aqui trouxemos, que são exceções que estão no Código de Trabalho e que poderão levar a que a pessoa não complete esses 2 anos e não deve deixar de ter esses apoios por causa disso. Quais são? Por exemplo, uma gravidez de risco, uma interrupção de um parto, uma licença de parentalidade, uma situação que possa surgir, por exemplo, uma doença que obriga a pessoa a ter tratamento numa unidade hospitalar com uma especialidade que não existe no país onde está. Portanto, nós estamos a falar aqui de quem desiste porque não lhe apetece continuar, mas estamos a falar de situações excepcionais que o Ministério também referiu e nós propusemos isso, até com base no que está no Código de Trabalho, para o ensino português no estrangeiro, e isso já existe, e o Ministério ficou de analisar e considerar, se não todas, pelo menos parte, iremos ver quais é que vai considerar como exceções. Isso também é um aspecto positivo. Depois, falta saber os valores dos apoios, porque nós sabemos que a vida em alguns países, aliás, que há tempos líamos que Luanda era uma das cidades mais caras do mundo. Não será com certeza o mesmo Deixa-me só perguntar, todas estas questões, portanto, que foram aqui faladas e abordadas, irão resultar num documento final que vai chegar hoje ainda? Sim, tudo isto vai ter que integrar o decreto-lei. É evidente que tivemos inicialmente umas dúvidas sobre a competência do ponto de vista político do Governo, a competência técnica, a competência política, tendo em conta que estamos a falar de um Governo de gestão. Mas acreditamos que o Ministério, ao fazer a proposta, apesar de estar em gestão, tem já, com certeza, consultou os juristas e, algo que nos foi dito, a própria Presidência da República, e, portanto, essa competência existe e nós não pomos isso em causa. Aliás, queremos é resolver o problema. Se queremos resolver um problema, não é isso que está em causa. Agora, falta, como disse, saber, cá está, os valores para a instalação, para a residência, tudo isso, porque os outros são o preço das viagens, porque, na verdade, não é igual em todo o lado, não é? Portanto, há aqui países em que o custo de vida é elevadíssimo, no caso de Angola, por exemplo, comparado com o outro, portanto, teremos que perceber bem isso. Um encontro de ideias, é isso? Houve alguma convergência, não em tudo. Por exemplo, posso dar um aspecto. Por exemplo, nós estamos aqui a contar, ou seja, o Ministério pagará viagens de ida e de regresso ao professor, à professora e à sua família, mas tem que ir em conjunto, ir todos ou ir todos. E colocou-se aqui, por exemplo, uma situação que poderá acontecer, que é ser um professor ou uma professora ou até um casal
cujos filhos já estejam a estudar, por exemplo, na universidade aqui em Lisboa, ou estejam a estudar ou fiquem em Lisboa, quem diz em Lisboa diz noutra cidade do nosso país, não é? E que o seu período de férias não é coincidente com o período de férias, por exemplo, no hemisfério sul. E, portanto, o que nós, são pequenos acertos, nós sugerimos que a viagem, por exemplo, uma situação dessas, dos filhos ou de um cônjuge, se for, por exemplo, um professor que está lá, mas a professora, o cônjuge está cá, o período de férias aqui é em agosto, o período de férias no hemisfério sul é em janeiro, não é? E, portanto, era preciso garantir que havia direito a uma viagem para juntar a família, ainda que não fossem juntos, porque estavam em países diferentes, com situações diferentes. Isso são pequenas outras coisas que teremos que ver. Agora, do essencial, digamos, a questão mais importante neste momento, ali falta realmente resolver, é conhecer os valores. Esperamos, até porque essa é matéria de negociação obrigatória. Nós esperamos que isso ainda hoje também nos seja dado a conhecer. Ficámos a enviar um parecer até segunda-feira, se nós tivermos o documento hoje, se calhar até o enviamos antes, não é? Porque achamos que é importante que seja aprovado rapidamente o documento final para que os professores que estão nas escolas portuguesas no estrangeiro sejam efetivamente reconhecido o seu trabalho e garantidas as condições para que lá estejam. Uma última nota só, dizer, também aqui falámos, que estas questões têm a ver com as escolas portuguesas no estrangeiro, né, nomeadamente de PALOP, mas existe um conjunto também grande de outros colegas, já à volta de 300, talvez, 300, 400, que são os que estão no EPE, no ensino português no estrangeiro, que estão em Madrid, em França, por aí fora, em Espanha, e estes colegas são do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros recusou ao longo de todo este ano de legislatura sequer abordar essas situações. E há professores que estão numa situação muito complicada, por exemplo, quem está na Suíça, quem está noutros, não é? Nós temos acompanhado. Nós colocámos, até estava aqui a Secretária de Estado da Administração Pública, que reúne com os vários ministros, para colocar aqui a necessidade dela também levar ao Governo. É evidente que nós temos consciência que estamos a acabar a legislatura, mas deveria ter havido essa preocupação com esses colegas e será uma prioridade da FENPROF para o início da próxima legislatura.